bem-vindos a mais um episódio do PodClo, podcast oficial do Clotilde de Oliveira. E na entrevista de hoje é com o nosso aluno regresso, Merlia, que vai falar um pouco sobre o universo LGBTQIAPNI+, né? Não é isso? Isso. Por favor, meu nome é Raíssa, sou do terceiro C. Meu nome é Nathalie, eu sou do terceiro B. E agora nosso convidado hoje vai se apresentar. Oi, bom dia, meu nome é Merlia, sou ex-aluno do Clotilde e eu vim aqui um pouquinho falar sobre o universo LGBT e a convivência escolar. E é isso, agora a vinheta com vocês. Melia, por que uma dúvida que todo mundo tem, principalmente quem não é da comunidade, é por que a sigla do LGBTQIAPN+, tem tantas letras e, eventualmente, num tempo contemporâneo, hoje em dia, no caso, agora tem mais. Então, por que tem tantas letras? Então, essa questão é mais sobre o que atualmente nós, do grupo LGBT, queremos mostrar, a diversidade. A sigla, no caso, a cada ano parece que ela vai aumentando. Tanto que existem piadas em relação a isso, que as pessoas falam, daqui a pouco vai ser o alfabeto todo. Não é bem assim. Cada sigla tem o seu significado. Por exemplo, o L, que é de pessoa lésbica, o G de pessoa gay. E o mais, ele tá ali justamente para mais possibilidades. Por isso, quando você fala a sigla, você fala e no final tem o mais no final. Esse mais é justamente para aquela pluralidade, entendeu? Para novas possibilidades. Mas, infelizmente, parece que algumas pessoas se aproveitam disso errado e acaba gerando falas na internet que não deveriam acontecer, como, eu vou usar de exemplo a antiga rede social Twitter, que A falecida. todo dia as pessoas criavam um gênero ou uma sexualidade nova. E isso acabou sendo muito mal visto para nós da comunidade LGBTQIA+. Inclusive, até hoje tem sexualidades e gêneros que ninguém sabe se de fato existem na comunidade ou se são só meme da galera. Exatamente. Então, tudo isso dificulta na parte da, vamos falar assim, aceitação do público pra gente, certo? A questão do respeito, melhor dizendo. Então, a sigla tem sim seu significado, ela realmente é grande, mas cada letra tem o seu significado. Sobre isso, tem. E até hoje lutam por isso, né? Exatamente. Bom, ainda no mesmo assunto, como foi que você se descobriu trans? Sim, essa questão. Vamos lá. Por incrível que pareça, acho que a minha descoberta foi algo que acho que muita gente não imagina. Mas eu me descobri trans na época da pandemia e foi através de uma história que, assim, eu nem sequer pensaria que isso levaria à minha descoberta. Mas, resumindo, na época eu me via como uma garota cis, então acabaram que me trataram no masculino porque eu tava usando foto de perfil. Eu não vou. Acho que era algum idol masculino, coisa assim, me tratou no masculino. Então, eu fiquei muito pensativo sobre essa questão, porque a pandemia aconteceram algumas coisas pessoais. Então, essa época foi muito difícil e eu tava praticamente refletindo sobre tudo. Alugam triplex. Foi essa mínima questão levou a inúmeros pensamentos e que, eventualmente, eu comecei a me sentir incomodado quando as pessoas me tratavam no feminino e eu não sabia explicar o porquê. Eu só sabia que me sentia incomodado com o modo como as pessoas me tratavam e eu não sabia de onde teve essa origem. Então eu me lembrei desse episódio em que vou falar que eu me senti um pouco mais confortável quando me trataram no masculino, certo? Então, com o passar dos meses, eu também acabei descobrindo o termo não binário, que, resumindo, é um indivíduo que não se sente confortável com os gêneros binários, no caso o feminino e o masculino. Não se sentem, vamos explicar assim, dentro da definição do masculino e o feminino. No meu caso, eu não vou falar por todas as pessoas não binárias,
Mas no meu caso, eu não me sinto encaixado no gênero feminino. Eu me sinto encaixado no termo agênero, que quando a pessoa não se identifica como Nenhum dos mulher ou como homem, no caso. Mas, em questão dos meus pronomes, eu utilizo o pronome neutro e o pronome masculino. Mas o feminino eu realmente não uso mais. Foi uma questão que desde aquela época até hoje eu me sinto incomodado quando me tratam por tal pronome. E como pessoa trans, eu sei o quesito do ciclo de pessoas trans, como é ser tratada em sociedade. Porque a gente saiu de uma época que a gente ainda tá lutando por muita coisa. A gente, assim, na sociedade em geral. Acabamos de sair da abolição da escravatura. Escravatura? Enfim. A escravidão. Não faz nem muito tempo. A gente acabou de sair de uma época que tava guerras e guerras e conceitos. Conceitos, como posso dizer? Como é o nome? A palavra conservadores. E estamos indo para uma época em que as coisas estão mudando. Então, ainda estamos naquele entrave, naquele meio termo de o conservadorismo e os pensamentos atuais. Então, como pessoa trans, eu sei. Calma. Dá uma patada. Você. Não, pode continuar. Ah, tá. Mas agora eu falei. Nossa, Desculpa. Vai Vou continuar. Não, desculpa. Não, só pra continuar. Desculpa. É porque eu tava tentando achar a palavra. Ah, tá. Você, como pessoa trans, como você consegue lidar com todo esse pensamento ainda conservador de muitas pessoas? Tanto jovens que nem nós, que nem a gente. Tanto jovens que nem a gente, que embora tenham nascido numa época em que eles têm um acesso a um pensamento mais liberal, um pouco mais rápido, eles ainda têm um pensamento um pouco conservador. É a mente fechada. Sim, tem a mente fechada. Como você consegue lidar com aqueles comentários ruins, aquelas piadinhas, aqueles comentários terríveis que você... Mesmo que disfarçado de brincadeira, ainda assim é um termo muito preconceituoso direcionado a você. Então, uma coisa que infelizmente eu acredito que toda ou a maior parte das pessoas trans passam, a transfobia. Então, pra mim não foi diferente, porque de uma visão de terceira pessoa, eu tô completamente caracterizado como alguém feminino. Então, por intuição, a pessoa vai me tratar no feminino. E, infelizmente, isso tá errado. Eu acredito que quando você conhece uma pessoa, você tem que, além de perguntar o nome, também perguntar a forma como ela quer ser tratada. Entendem? Então, como Nathalie falou, a gente acabou de sair, século passado, estávamos no período da ditadura. Então, muita gente nasceu naquela época e parou naquela época. Não consegue mais acompanhar a evolução das barreiras humanas que estão sendo quebradas, esses tabus. Sim. E que, infelizmente, há paredes que até hoje não foram quebradas. E isso inclui as pessoas trans convivendo em sociedade. De um lado mais pessoal falando, foi difícil quando me assumi para a minha família. Porque há pessoas com pensamentos conservadores, então foi difícil. Mas eu vou usar de exemplo a minha tia-avó. Alguém que viveu praticamente a Era Vargas inteira e até hoje está viva. Bom, ela falou que não consegue entender muito bem a comunidade LGBT e suas vertentes. Ela não entende, ela não gosta, mas Ela não ela gosta. respeita. Ela respeita. Essa frase é típica, é o né? mínimo. Olha, palavras dela. Ela falou: eu estaria mentindo se eu dissesse que gostasse. Mas, pra que desrespeitar? Respeito é a base de tudo. Ela tem o Esse senso, o que muitas esse pessoas respeito deveriam é base. ter. Porque Respeito é tem base gente de que tudo. não gosta e não faz questão nem de disfarçar. Exatamente. Então, eu acredito que mesmo que você não goste de pessoas LGBT, tenha um preconceito, eu acho melhor você guardar pra si seus comentários, sabe? Sim, sim.
Assim, Melia, como foi que você se sentiu em relação às pessoas? Tipo, as pessoas, como foi que elas reagiram quando você se assumiu trans? Bom, foi difícil. Só pra eu concluir aqui, particularmente na escola. Na escola, Uhum. bom, difícil igual. Porque a época que eu voltei a estudar foi no meu segundo ano. Meu primeiro ano e o meu nono ano foram inteiramente feitos online. Eu peguei a época da pandemia, ensino à distância. Como eu falei, eu me descobri na pandemia. Nossa, foram várias coisas. E uma delas foi o estudo, que foi completamente online. O meu primeiro ano foi quando eu mudei de escola e eu não tive contato nenhum com as pessoas da minha nova sala, com os professores novos, porque nós estávamos em período de quarentena. Então, eu só consegui retornar no segundo ano. Bom, foi difícil, porque eu guardava isso pra mim, porque eu tinha receio de me assumir, porque as minhas experiências anteriores não foram boas. As pessoas não conseguiam aceitar. E a escola é um ambiente extremamente cheio de pessoas. Eu sabia que em meio de uma sala de 50 pessoas, uma ou duas poderiam me respeitar. Mas a questão seria saber qual delas seria. Então, a mente fica naquele processo seletivo e você acaba não progredindo. Você não sai de onde você começou. Sim. Então, foi difícil eu me abrir, confiar em alguns colegas pela primeira vez, pra eu falar, olha, eu, na verdade, prefiro ser tratado pelo nome tal e por pronomes tais. Então, foi difícil. E quando eu tomei a liberdade de assumir esse nome, essa identidade, melhor dizendo, por completo na escola, foi praticamente da passagem do segundo para o terceiro ano. Que foi quando eu mudei o meu nome na escola, no sistema. E também fiquei conhecido, né, por dar aulas de português, ser monitor de português. Então, como eu dei aula nos terceiros anos, então eu já tive aquele contato a mais com as turmas, também já fui monitor de biblioteca. Então, as pessoas tinham que me conhecer e no meu ver, eu também tinha que me apresentar para evitar situações, para não me tratar. Pois é. Então, obviamente, eu tive experiências ruins, mas eu também tive experiências boas com pessoas. Houve momentos em que teve desrespeito, sim. Como, por exemplo, foi muito difícil pra mim a questão da fila do almoço. Na minha época era separado por homem e por mulher. Não sei como tá o sistema hoje em dia. Continua. Ainda continua. Ainda Enfim, foi difícil. Mas, enfim, como você acha que as escolas deveriam abordar os alunos a tratar pessoas trans? Não só trans, mas no universo LGBTQIA+. Pois, vale ressaltar que a escola, ela é um ambiente de ressignificação, onde nós podemos até ser educados em casa, mas a escola, ela também faz parte da nossa educação. Ela é um ambiente de ressignificação. Ela é um ambiente de te incluir, te acolher. Mas ele vai te acolher e vai dizer, olha, estamos te fazendo criar um senso de critério, um senso comum. Mas cabe a você, mesclando com a sua educação de casa e o que a gente ensina aqui, da vida, sobre a sociedade, o que você vai querer escolher. E, infelizmente, poucas pessoas fazem um bom uso desse senso comum, tanto em casa como na escola. Como a Nathalie falou, exatamente. Então, no caso, o que é que eu acho? Há acolhimento ainda, né, quando volta às aulas e tudo mais. Eu acho que deveriam usar essa oportunidade, preferencialmente nos primeiros dias, para pessoas não passarem o que eu passei aqui nos primeiros dias dessa escola. Usem o acolhimento dos alunos de vocês e ouçam a maneira como os alunos querem passar esses próximos 3 anos com vocês. A maneira que eles querem se sentir bem, confortáveis com vocês. Porque aqui no Clotilde a escola é integral. Você vai passar metade do seu dia aqui. Então, é completamente desconfortável você estar em um âmbito que não vai lhe acolher na maneira que você tem preferência. Então, eu acredito que as escolas deveriam ser muito mais flexíveis em questão das pessoas
não apenas trans, porque não somos apenas nós que recebemos preconceito, pessoas gays ou lésbicas também. Então, eu acredito que esse público deveria ser acolhido de uma maneira mais eficaz, por assim dizer, nos primeiros dias de aula. Serem mais bem acolhidos. Eu não estou falando para dar prioridades ao LGBT, mas sim mostrar que a escola também é um lugar de respeito, um lugar de inclusão, como a Nathalie falou. Então, cultivar preconceito não é uma das propostas que a escola traz para nós. Então, eu acredito que o acolhimento, não apenas o acolhimento, mas outros eventos também, como o mês de junho, se não me falha a memória, é o mês da representatividade. Então, do mês do orgulho. Então, poderia haver palestras sobre isso. Só um tempinho. Para aí. Esse não acolhimento. O ambiente, no caso, seria a questão do acolhimento, não apenas profissional, mas eu digo em questão da convivência em classe. Porque a maior parte das horas que passamos são justamente em classe com os nossos colegas. Sim. Então, eu acredito que a questão do trabalho no acolhimento seria em relação a isso. Para evitar certas situações com seus colegas de turma. Sim, tipo, na nossa escola, né? Como eu disse, a escola é um ambiente de ressignificação. Então, na nossa escola, a gente trabalha muito para que os alunos se sintam acolhidos. Os professores, a coordenação. Nós trabalhamos muito para fazer com que o pessoal da comunidade se sinta acolhido. Tanto em questão de gênero, como de sexualidade, a gente sempre busca abranger esse leque de oportunidades e de aceitação e acolhimento. Eu fico muito feliz em saber disso, porque na minha época não tinha. Então é bom ver que a escola tá evoluindo cada ano que passa. Sim, todo ano a gente sempre busca trabalhar mais isso, né? Tipo, por exemplo, a gente busca projetos, a gente faz projetos. Os professores também, eles buscam a inclusão dos alunos. Assim, eu não tô achando palavra certa pra isso, mas por isso que eu tô repetindo. Mas é assim. Mas entendam, pelo menos assim, por parte da nossa equipe escolar, nós temos um trabalho avançado. É ótimo ouvir isso. Muito bom mesmo. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no YouTube, Instagram, Facebook. Tem mais algum lugar? Eu não tô lembrando. TikTok. E eu espero que vocês gostem, compartilhem muito, como eu já disse. E Merlia, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada. Merlia, fala um pouco. Você falou sobre o seu tratamento aqui na escola. Na faculdade, agora que você está cursando letras. Na IFPE. Cursando letras na UFPE. Que a UFPE é uma faculdade muito boa. A UFPE. O tratamento da galera da UFPE é diferente do pessoal daqui? Mudou alguma coisa? O público de lá da UFPE é diferente do público daqui? Então, Não é da UFPE. Então, na UFPE, o que acontece? Eu sou do segundo semestre. Da UFPE, né? Da UFPE. Da UFPE. As minhas aulas só vão começar no dia 11 de novembro. Eu não tive experiência presencial. Porém, nós temos um grupo já na sala de aula. E, sinceramente, o povo é super de boa. E no momento que eu me tratei no neutro, naquele grupo, foi automático o povo me tratar no neutro também. E eu achei super legal. Super legal. Cara, tu tá o ano todo de férias praticamente. Também. Tu vai poder falar, gente, eu não tô fazendo nada, mas minhas aulas na UFPE vão começar dia 11. Na UFPE. Pois é. Então, assim, nessa questão eu achei super de boa, porque na minha cabeça o curso de letras seria várias pessoas de 40 anos de idade, obcecadas por português, que tem toque em erro gramatical. Aí imagina, chegar lá, um trans, falando pronome neutro, você é atacado? Não. É respeitado. E eu adorei. Deixem seu like. Esse vídeo vai estar
disponível no Spotify, no TikTok, YouTube, Instagram. Tem mais algum lugar? Não. Vai estar disponível nessas redes que eu falei. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Compartilhem. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau!